Isso começou após um ano enfraquecendo a Rússia com a destruição de suas ofensivas. A Ucrânia criou oportunidades. O contra-ataque ocorre no norte e no sul. A Ucrânia lançou uma contraofensiva que virou a guerra de cabeça para baixo. A Rússia nunca viu isso chegando. Pode ser que ela não tenha respostas. E se a Ucrânia conseguir, meses, se não anos, de conquistas russas vão virar fumaça. Mas pode haver uma reviravolta nessa história. Vamos revelar a reviravolta mais tarde no vídeo. Primeiro, vamos começar com o que sabemos da ofensiva ucraniana. Em 10 de fevereiro, o canal Notícias do Veterano de Combate relatou 2 contraofensivas ucranianas, ao nordeste e sudeste, alterando o campo de batalha. A Ucrânia não revela detalhes sobre a real dimensão das contraofensivas. Sabemos que recuperou território e explicaremos mais em breve. A Ucrânia aprendeu com erros do passado, especialmente com a fracassada contraofensiva do verão de 2023, e ainda não revela todos os aspectos de seus planos no norte e sul da Ucrânia. Há sinais de que algo grande se aproxima, vindos da libertação de vários assentamentos que a Rússia considerava ocupados com segurança. Primeiro, vamos levá-lo à região sitiada de Kharkiv. Esse oblast tem sido um alvo da Rússia desde o início da guerra na Ucrânia, com a cidade que leva o mesmo nome sendo alvo da invasão relâmpago que Putin lançou em fevereiro de 2022. A Rússia falhou em capturar Kharkiv no início da guerra e teve que recuar bastante. A contraofensiva ucraniana de setembro de 2022 causou a maior parte dos danos, mas Putin ainda não desistiu de um território que acredita pertencer à Rússia. E o país fez pequenos avanços em Kharkiv. Em particular, suas forças conseguiram capturar pelo menos uma parte de um pequeno assentamento chamado Chuhunivka em algum momento durante este inverno. Segundo o comunicado recente do 16º Corpo de Exército da Ucrânia no Facebook, aproveitou-se das condições climáticas adversas. O inimigo tentou uma infiltração secreta através das formações de combate das forças de defesa na área do vilarejo de Chuhunivka. No entanto, o comunicado veio com um vídeo mostrando soldados ucranianos em terra e operadores de Vant fazendo reconhecimento para expulsar os ocupantes russos. Esta foi a primeira de 2 contraofensivas. Por instantes, as forças russas pensaram ter estabelecido posição em um assentamento que poderia servir de base para futuras ofensivas em Kharkiv. A Ucrânia tirou essa possibilidade deles. A Ucrânia libertou Chuhunivka em uma poderosa contraofensiva, na qual capturou vários soldados russos e hasteou a bandeira nacional sobre a vila libertada. E daí, você pode pensar, sempre é bom ouvir sobre a libertação de uma vila, mas o que torna Chuhunivka tão especial? Bem, a resposta está no que Putin quer em Kharkiv. Embora o objetivo final da Rússia seja controlar todo o oblast, o objetivo imediato de Putin é conquistar território suficiente para criar uma zona de amortecimento entre as forças ucranianas e a fronteira russa. Agora, em alguns aspectos, parece que a Rússia pode estar tentando construir algum tipo de zona de amortecimento dentro do território ucraniano. Unir forças em Varshansk e outras partes de Kharkiv parece correto, segundo o canal Combat Veteran News. A BBC noticiou que Putin deseja criar uma zona de amortecimento até maio de 2025, pouco tempo após a Rússia retomar a maior parte de Kursk Oblast, perdida para a Ucrânia no ano anterior. Essa perda humilhou Putin, tornando-o o primeiro líder russo a perder território para um inimigo desde a Segunda Guerra Mundial. Isso prejudicou bastante a imagem de homem forte que Putin construiu para si. O desejo de Putin por uma zona de amortecimento em Kharkiv destaca a recente ação da Ucrânia no nordeste do país. A libertação de Chuhunivka impede a Rússia de criar a zona de amortecimento desejada. Quanto ao futuro, podemos afirmar, sem zona de amortecimento, a fronteira da Rússia não está protegida. A ofensiva em Chuhunivka pode ser só o começo de uma série maior de contra-ataques ucranianos. Isso pode levar à recuperação de mais território em Kharkiv e talvez até a travessia da fronteira, repetindo o ocorrido em Kursk em 2024. E lembre-se, há uma reviravolta interessante chegando na história da contraofensiva. Antes de explicar o que é, precisamos viajar ao sul da Ucrânia, especialmente ao assentamento de Ternovata, em Zaporizhia. Agora, ao contrário de Kharkiv, Zaporizhia não é grande ameaça para a Rússia na frente de contra-invasão. O oblast fica a oeste de Donetsk e Luhansk, então qualquer tentativa ucraniana de avançar em Zaporizhia para se preparar para atacar Rostov-do-Don, na Rússia, seria inútil.
A Ucrânia prefere usar ganhos territoriais para se fortalecer no Donbás, onde estão Donetsk e Luhansk, e enfraquecer o controle russo em Zaporizhia. A Rússia afirma controlar cerca de 75% desse oblast e a Ucrânia vai querer reduzir esse percentual. Então voltamos para Ternovata em 11 de fevereiro. A nova voz da Ucrânia informou que Andrei Kovalenko, que é o chefe do Centro de Combate à Desinformação na Ucrânia, disse que soldados ucranianos libertaram Ternovata novamente. Isso parece pequeno no contexto geral da guerra. Liberar uma localidade é positivo, mas não indica necessariamente um grande contra-ataque ucraniano, embora possa ser. Ternovata foi libertada em 8 de fevereiro e nos 3 dias entre essa data e o relatório da nova voz da Ucrânia. A Ucrânia também libertou as aldeias de Kosivt, Sedva e Pradoroshna, que também ficam no oblast de Zaporizhia. A libertação de Ternovata não foi isolada. Em menos de uma semana, a Rússia perdeu 3 assentamentos para a Ucrânia, indicando algo maior em curso. É bom lembrar do assentamento de Ternovata, pois vamos descobrir algo sobre essa vila mais adiante no vídeo. A Ucrânia quer recuperar todo o território possível da Rússia. Enfraquecer a ocupação russa é um objetivo importante para a Ucrânia, mas há outro possível motivo para a atual contraofensiva na região. Isso pode estar ligado à região de Donbás, que mencionamos há pouco. A Ucrânia não acredita que consiga chegar ao Donbás via Zaporizhia. Parece que está usando a visão restrita de Putin sobre essa região da Ucrânia para avançar em outros lugares. Segundo notícias do veterano de combate, as investidas russas no Donbás obrigam o país a retirar tropas de outras áreas da Ucrânia, como Kharkiv e Zaporizhia, para substituir soldados mortos nas zonas de morte criadas pela Ucrânia em Donetsk. Não é preciso ser um gênio para ver isso. A retirada de soldados russos do norte e sul da Ucrânia abre brechas e torna vulneráveis territórios antes sob controle seguro da Rússia. Como vimos em Churhunivka, a Rússia usou poucos infiltrados para tentar tomar a vila, mas falhou. Talvez algo parecido tenha ocorrido nos assentamentos de Zaporizhia mencionados. A Rússia enfraqueceu suas próprias defesas, e a Ucrânia aproveitou a oportunidade para lançar ataques massivos que viraram de cabeça para baixo tudo o que pensávamos saber sobre a guerra na Ucrânia. A Rússia não deve mudar sua postura sobre o Donbás em breve. Putin fez da cessão dessa região uma condição essencial nas negociações de paz e afirmou, no fim de 2025, que a Rússia tomaria o Donbás à força caso a Ucrânia não o cedesse. Há rumores de que a Rússia planeja nova ofensiva de verão, começando com um avanço mais profundo no leste do Donbás. A TVP World informa que analistas do Deep State afirmam que a ofensiva de verão pode envolver mais de 100 mil soldados. E essas tropas precisam vir de algum lugar, e parece que Kharkiv e Zaporizhia são 2 desses lugares. Agora, a Ucrânia aproveitou a oportunidade, e o que tudo isso significa é que talvez estejamos começando a ver os primeiros sinais de contraofensivas ucranianas ao norte e ao sul. Que a Rússia não vai conseguir impedir se as tropas estiverem sendo recuadas, a Rússia não terá nem de perto o número de soldados necessários para manter o território em Kharkiv e Zaporizhia, que ela já estava mal conseguindo segurar desde o início. Se Putin e seus aliados tivessem prestado atenção em vez de focar no Donbás, talvez previssem tudo isso. Em 19 de janeiro, o Kiev Post noticiou comentários do comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi. Entendemos que só defesa não vence guerra, disse Syrskyi. Por isso, faremos operações ofensivas para manter a iniciativa. Talvez a Rússia não tenha levado a sério essa declaração, mas agora precisa. 4 assentamentos foram perdidos, 1 em Kharkiv e 3 em Zaporizhia. O ambiente parece ideal para a Ucrânia seguir com a contraofensiva e recuperar mais território. Soldados russos morrem aos milhares nas zonas de morte criadas pela Ucrânia em Donetsk. E há mais uma coisa interessante para abordar antes de chegarmos à reviravolta estranha na história que mencionamos anteriormente. Segundo o combatente veterano News, a Rússia perdeu assentamentos no norte e sul da Ucrânia, e seu exército teve o avanço drasticamente reduzido. A taxa de avanço está lenta e ficando ainda mais lenta, diz o canal, e isso tem sido amplamente noticiado. Por exemplo, o Euromaidan Press informou em 28 de janeiro que o ritmo de avanço da Rússia havia caído para o mais lento em 9 meses, e no final de janeiro, a Rússia estava conquistando uma média ínfima de apenas 6,5 km², ou cerca de 2,5 milhas da Ucrânia por dia, o que soma apenas cerca de 75 milhas quadradas, mais ou menos, por mês.
A chegada do inverno na Ucrânia já está causando grandes problemas ao exército russo. Some as condições do inverno ao enfraquecimento das forças russas por mortes, retirada ou contra-ataques ucranianos. Você vê situações como as atuais em Kharkiv e Zaporizhia. E 2,5 km capturados por dia pode até ser um número ambicioso para a Rússia, como observam notícias do veterano de combate, já que grande parte do território que a Rússia afirma ter capturado está, na verdade, dentro das zonas cinzentas que ficam ao longo das linhas de combate. Essas são áreas contestadas, muitas vezes se estendendo por cerca de 15 quilômetros, onde Ucrânia e Rússia estão ativamente atacando e defendendo. Este território é dinâmico. Um dia, a Rússia infiltra soldados em uma vila. No outro, são destruídos por contra-ataque ucraniano. A Rússia costuma afirmar que capturou territórios que não controla e às vezes perde essas áreas quase tão rápido quanto envia soldados para lá. Esse é o engano do Kremlin. As contraofensivas da Ucrânia ao norte e ao sul estão expondo esse engano pelo que ele realmente é. Putin tenta esconder do mundo que o esforço de guerra russo está fracassando. Putin tenta mostrar o exército ucraniano como prestes a colapsar diante do poder russo. Mas o que realmente está acontecendo no terreno é que a Rússia está enviando bucha de canhão para as defesas da Ucrânia. E os ganhos que a Rússia afirma conquistar geralmente são marginais, feitos com o menor número possível de tropas, e muitas vezes revertidos pela Ucrânia. Após o anúncio, o New York Post resumiu em editorial de janeiro: após fracassar em derrubar Kyiv em 3 dias, a Rússia já luta na Ucrânia há mais tempo do que contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Os russos não colapsaram as defesas ucranianas nem avançaram rumo a Kyiv. A Rússia está há quase 4 anos desde o início da invasão em um impasse. O país não avançou estrategicamente no campo de batalha em 2025 sem capturar cidades importantes ou territórios-chave. Agora, com defesas enfraquecidas pela visão limitada do Kremlin no Donbass, a Ucrânia contra-ataca. Na última semana, cerca de 4 vilarejos foram libertados. Mais podem ser libertados em Kharkiv e Zaporizhia. Tudo isso nos leva novamente à reviravolta mencionada várias vezes neste vídeo. E a Ucrânia expor as mentiras do Kremlin faz parte dessa reviravolta. Então, vamos começar pelo básico. Mais ou menos na mesma época em que a Ucrânia estava retomando territórios da Rússia, em Kharkiv e Zaporizhia, blogueiros militares russos afirmavam que a Ucrânia estava avançando em outros lugares. Esses blogueiros alegavam que a Ucrânia lançava ofensivas perto das fronteiras de Zaporizhia e Dnipropetrovsk. A Euromaidan Press relata que os blogueiros afirmaram que a Ucrânia estava tentando retomar território em Sosnivka e Novolyakhandrivka, Oleksandrivka, assim como em Neshevka, que fica ao norte de Ruliapolya. Blogueiros disseram que as forças russas perderam acesso aos terminais Stalin após Elon Musk reprimir terminais ilícitos. E o tempo nebuloso trazido pelo inverno estava contribuindo para que a Ucrânia obtivesse avanços. Outros territórios próximos a Oleksandrivka e Ruliapolya que os blogueiros afirmaram que a Ucrânia estava atacando eram Proluki, Zarishna, Pichakna, Orestopil, Velikomy, Kelivka, Dobropilya e o assentamento de Ternovata, que discutimos anteriormente. Tudo isso faz sentido, principalmente nos assentamentos do Oblast de Zaporizhia, que a Ucrânia tem retomado. Havia algo nisso tudo que parecia suspeito. Diversos veículos passaram a questionar principalmente por que blogueiros militares russos, muitos ligados ao Kremlin, passaram a expor abertamente uma grande perda territorial que humilha Putin e o exército russo. E lembre-se, pedimos para memorizar Ternovata antes no vídeo. Este é o motivo. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, a Ucrânia não realizava contraofensivas na maioria dos territórios destacados por blogueiros militares russos. Mas isso não quer dizer que a Rússia controlava esses territórios. Provavelmente nunca controlou. O ISW sugere que as alegações de contra-ataque em massa da Ucrânia seriam uma tentativa da Rússia de mascarar o que ocorre nas linhas de frente. O ISW aponta para declarações feitas pelo coronel Vladislav Voloshin, que é o porta-voz das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia, que operam em Zaporizhia, de acordo com Voloshin. A Ucrânia não retomou Ternovata, ela a manteve. A Rússia tentou infiltrar soldados no assentamento para hastear sua bandeira, mas eles foram rapidamente neutralizados. A realidade é que a linha de frente está a cerca de 10 a 15 quilômetros ou 6,2 a 9,3 milhas de distância de Ternovata.
Segundo Voloshin, as afirmações dos blogueiros militares russos sobre uma grande contraofensiva ucraniana em vários assentamentos também foram inventadas. Talvez Voloshin quisesse evitar que notassem a participação ucraniana aqui. O ISW indica que é mais provável que militares russos e blogueiros tenham feito as alegações sobre a contraofensiva, para ocultar que a Rússia nunca controlou o território que dizia ser atacado pela Ucrânia, já que sempre foi ucraniano. As supostas liberações serviram de cortina de fumaça para ocultar que a Rússia havia exagerado seus ganhos no campo de batalha. Voloshin observou que as forças russas têm inflado seus avanços na região e avaliou isso. Agora tentam usar alegações de contraofensiva ucraniana para sustentar suas mentiras, relata o ISW. Agora tudo muda. Isso indica que parte da contraofensiva ucraniana, ou as que blogueiros militares russos disseram ocorrer, na verdade não aconteceram nem precisaram ocorrer. A Ucrânia já controlava os assentamentos, pois a Rússia há muito tempo não conseguiu tomá-los. Então temos que fazer a pergunta: o que sabemos com certeza após essa revelação? Bem, para começar, sabemos disso. Os comandantes da linha de frente da Rússia estão enviando relatórios falsos sobre seus avanços de volta ao Kremlin, presumivelmente para manter Putin satisfeito. Como seus soldados falham no que afirmam fazer, sabemos que a Ucrânia continua lançando uma contraofensiva. Dos 4 assentamentos citados no vídeo, só a retomada de Ternovata foi questionada, pois a Ucrânia aparentemente sempre controlou o local. Outras vilas e cidades em Kharkiv e Zaporizhia que a Ucrânia teria capturado, como Chuhunivka, Kosivitseva e Pridorozhna, não estavam nas listas dos blogueiros militares. A Rússia perdeu mais território devido à contraofensiva da Ucrânia, mas não tanto quanto a Rússia afirma, enquanto tenta esconder que mente sobre o território que controla. E a última coisa que sabemos com certeza: a Ucrânia está de fato atacando, embora não nos locais citados por blogueiros russos. Em 6 de fevereiro, Sirski revelou que cerca de 1/4 das batalhas entre Ucrânia e Rússia, em certas áreas da linha de frente de 1.200 quilômetros, ou 745 milhas, estão sendo impulsionadas pela Ucrânia, não pela Rússia. Ou seja, 1 em cada 4 ataques é feito pela Ucrânia nas contraofensivas contra as forças russas que ocupam seu território. Agora, é importante notar que 25% das ofensivas realizadas pela Ucrânia não significam que a Ucrânia esteja retomando 25% do território que perdeu para a Rússia. Isso mostra que a Ucrânia está no ataque, como vimos em Kharkiv e Zaporizhia. Agora sabemos que a Rússia provavelmente tem exagerado seus ganhos há meses. A Ucrânia está ainda mais preparada para avançar após suas primeiras contraofensivas e talvez recuperar mais território ocupado pela Rússia. A tempestade começou, e com a Ucrânia afirmando que vai partir para a ofensiva em 2026, essa tempestade só vai crescer ainda mais. Isso deixará forças russas destruídas e territórios libertados. Em outras regiões da Ucrânia, já vimos o país levar a luta até a Rússia. Em Kupiansk, na região de Kharkiv, uma cidade antes considerada perdida, está quase totalmente sob controle ucraniano. Como a Ucrânia conseguiu isso? Os drones foram fundamentais. Descubra mais assistindo ao nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no O Show Militar para mais revelações sobre a guerra na Ucrânia.